Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje temos mais um capítulo da série Sogra, Matar ou Amar. E hoje somos só ele e eu, não somos sogros ainda de ninguém. Ainda. Mas viemos falar como filho e filha, genro e nora. No último vídeo, você esqueceu de falar sobre o conselho que você daria para alguém que está tendo uma sogra abusiva, ou seja, uma sogra que se intromete muito abusivamente no relacionamento do casal por conta da filha. O que você diria para esse cara que está sofrendo isso? O ideal é o casal juntos tentar dar um certo se liga na sogra. Claro que com amor, com sabedoria, na hora certa. É ideal, tudo na vida se baseia no diálogo. Quando a gente chega e senta e conversa abertamente, a gente consegue estabelecer algumas coisas, alguns limites. Não é falta de respeito você chegar para sua sogra junto com a sua esposa e conversar, falar a respeito de algumas coisas que estão acontecendo, assim como a gente faz no próprio casamento. A gente senta e conversa e bota algumas coisas na linha. E não seria errado você chegar junto com a sua esposa e falar: ó, sogra, está acontecendo isso, a gente precisa de um pouco mais de liberdade, a gente está sentindo isso, espero que não esteja te ofendendo, mas é de coração, é simplesmente para tentar fazer com que o nosso relacionamento se torne ainda melhor. Então, se você está passando por isso, a conversa, o diálogo é fundamental para que isso se resolva. Que não adianta você reclamar com a sua esposa e a sua esposa talvez não vai querer falar diretamente com a mãe dela. Então, vocês juntos conversem, juntem os três, melhor dizendo, e conversando vocês conseguirão chegar num denominador comum. Mas se tratando, por exemplo, de uma sogra que é abusiva por conta talvez dela não ter um marido ou de ela ser assim impetuosa, e que você não acha que seria melhor se a filha dela conversasse com ela e desse um basta? Porque tipo assim, talvez você conversar junto com, talvez você, o marido, conversar junto com a sua esposa, que é filha dela, talvez gere, sei lá, uma confusão. Não é uma regra, pode variar. Às vezes, se a própria filha chegar para a mãe conversar, a mãe vai entender, vai conseguir compreender. Olha a nossa filha, gente. Um pause rapidinho. É que ela tava aqui no meu pé. Vai, filha, pode ir. Mas pode acontecer que talvez a sua filha sozinha, ou melhor dizendo, que essa sua esposa for falar com a mãe dela sozinha sem você, a sua sogra possa achar que é coisa da cabeça da sua filha, que ela está querendo falar aquilo por conta dela mesma. Então varia muito. Depende, né, de sogra pra sogra. Depende do grau de entendimento da sua sogra. Também. Às vezes não vai ser necessário que você entre junto. Mas, em último caso, se a sua esposa não estiver conseguindo resolver, vai ser necessário que você chegue junto e converse também com a sua sogra para expor a sua opinião. Show. Então, tem alguns casos... Então, nós passamos o assunto sobre a sogra que acaba se metendo demais na vida do casal. E quando a gente acaba morando na mesma casa que os sogro, sogra, ou na casa dos seus pais, como é que a gente lidar com essa situação? Bom, não sei se esse é o seu caso, se você passa por isso. É uma situação muito delicada. Infelizmente, acontecem coisas que acaba tornando uma relação não muito saudável, porque quando a gente casa, o padrão, o correto seria irmos para a nossa própria casa, mas nem sempre, por alguns fatores, como financeiros, a gente acaba não conseguindo de cara ir para uma casa e a gente acaba indo morar com os pais. Então, é o menos aconselhável, mas se você não tem nenhuma opção atualmente, seja sábio em tudo, porque infelizmente você não vai ter, se você já está passando por isso,
vai ter a sua liberdade, você vai estar na casa de outras pessoas, onde você vai ter que obedecer não só as suas regras, mas as regras da casa, horário e tudo mais. Então, infelizmente é uma situação um pouco delicada. Se você ainda não casou, está pensando em casar e vai morar na casa do seu sogro ou dos seus pais, entenda que não vai ser algo muito legal, vai ser algo um pouco complicado, mas tendo sabedoria, tendo maturidade, paciência. E sabendo que é por um tempo, né? Sabendo que é por um tempo e não querendo que isso se prolongue muito, dá para passar. Mas o conselho que a gente dá é não more com os seus pais, assim. Eu sei que tem gente, né, que não tem escolha, que no início realmente acaba morando, mas que se isso acontecer, não casos que os filhos, eles costumam ser bem super amigos, assim, dos pais, e não que haja algo errado nisso. É bom você ter essa relação de parceria com o seu pai ou com a sua mãe. Mas quando você tem um relacionamento, quando você casa, né, que é um nível maior de relacionamento, você tem que entender que você não pode fazer dos seus pais um confidente. Você não pode sair contando para sua mãe ou para o seu pai o que a sua esposa ou o que o seu marido fez, porque primeiramente porque vai ser a sua versão. O sogro, a sogra nunca vai saber a versão do outro. Segundamente porque eles são os seus pais, então eles sempre vão estar a favor de você. E talvez eles digam uma opinião que não seja coerente com aquilo que realmente está acontecendo. E terceiro, que talvez eles nem se ponham a favor de você, assim. Nem sejam, né, daqueles que passam a mão na cabeça dos filhos. Mas, de qualquer forma, você vai estar violando um certo respeito que você deveria ter para com o seu cônjuge, de expor, assim, para alguém da família algo que aconteceu. Porque, venhamos e convenhamos, quando você fala alguma coisa grave que aconteceu, a pessoa que está do lado de fora nunca vai olhar para o seu marido ou para sua esposa do mesmo jeito que olhava antes, né? Então, vai fazer com que dê brecha para a pessoa se intrometer. Isso a gente está falando de casais casados, né? Porque casais que namoram sempre vale o conselho dos pais, não o intrometimento, mas uma preocupação maior, digamos assim. Não que isso nos isente, nós casados, de recebermos conselhos dos pais, mas a gente aprendeu até no curso de noivos que falar com os pais, assim, é só em último caso, quando é uma coisa bem que a gente não consegue resolver sozinho, né? No quintal da sua família, é saber que cada um tem sua casa e que mesmo que você more no quintal, você tem agora a sua família. E agora as necessidades que têm que ser atendidas, sejam elas financeiras, emocionais ou enfim, as necessidades agora que têm que ser atendidas são as da sua família, no caso da sua esposa e a sua. Porque mesmo que vocês ainda não tenham filhos, vocês se casaram, então vocês já são uma família. E saber que a necessidade que deve ser priorizada é a da sua esposa, é a do seu marido, né? Isso. E com relação aí, caso aí você está pretendendo casar e vai morar no quintal da sua família, fica aquela pergunta: "Ei, é legal, não é? Dá para levar?" Isso vai variar muito de família para família. Existem mães e pais que são mais liberais e entendem com maior facilidade que o filho ou a filha casou e eles vão ter a vida deles, e você, por mais que você more no quintal, more próximo, eles dão a liberdade que vocês precisam ter. Porém, existem certos pais e mães que não compreendem de imediato isso, têm uma certa dificuldade de entender que os seus filhos já não moram mais junto com eles e que casaram. E no início eles podem ter um pouco de dificuldade de saber como se comportar. Às vezes vão estar querendo estar na sua casa sempre, ou te ligando, perguntando. Mas seja sábio e dê um tempo também para eles, que até você mesmo vai precisar de ter um tempo para se realocar emocionalmente. E aos poucos vocês vão ver que tudo se encaixa. Como o Sté falou, entender que a sua casa, não é mais a casa dos seus pais.
para que vocês consigam manter a sua vida de casado de forma saudável. E é isso. Então, ainda sobre esse assunto, é importante dizer que você mora no mesmo quintal, mas cada um tem a sua própria casa. Então, a gente também precisa ter esse senso, né? De não ir pra casa do pai ou da mãe ou da família toda hora. E o tópico, o principal agora que vai ser falado é sobre não lavar roupa suja na frente dos outros. Seja isso tanto com seu pai e com a sua mãe morando no mesmo quintal, ou seja isso não morando no mesmo quintal, ou seja isso até com seus amigos, com outras pessoas. Mas eu acho que é até um assunto bem geralzão, assim, esse de não lavar roupa suja. Mas é importante você entender que é você e ele, e que talvez você fazer isso na frente das pessoas, por estar fora de um contexto, elas vão ser a favor de alguém ou vão se intrometer, porque você vai estar dando, né, vazão para ela se intrometer, já que você tá falando na frente dela. E elas vão pegar super fora de um contexto, porque elas não vão estar naquela convivência, né? E também vale ressaltar que você acaba desrespeitando a pessoa também, expondo uma vulnerabilidade ou um erro dela. E que isso não vai acrescentar na vida do outro, né? Na maioria das vezes, quando a gente acaba falando mal ou algum problema que aconteceu para uma terceira pessoa, na grande maioria das vezes a gente não resolveu o problema com a pessoa. A gente acaba deixando de resolver, falando diretamente com a pessoa e resolvendo, para falar para uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a história, e ela vai às vezes nos dar um conselho muito fora do contexto e você vai ficar com aquele conselho ali, não vai fazer nada, e o seu cônjuge ainda vai sair mal visto da situação. Então, antes de você pensar em falar qualquer coisa para alguém, tenta antes ver se você já resolveu o problema com o seu cônjuge. Se não, vai lá e resolve, que você não vai ter mais o que falar para ninguém, vai ser menos uma pessoa sabendo de algum problema, de alguma coisa que aconteceu, e você vai resolver. Que é muito melhor você chegar diretamente para a pessoa e contar, aconteceu isso, não gostei, é isso, aquilo, e resolver, do que ficar contando para outras pessoas que não vão resolver o seu problema, que não estão ali a par da situação, e nada vai se resolver. E isso não nos isenta de pedir conselho para alguém, mas de ter esse equilíbrio, de saber que se vocês dois não estiverem conseguindo resolver sozinhos, depois de já ter pensado nisso, de você resolver só com a pessoa, porque a gente tem que ter essa maturidade, mas se vocês dois não estão conseguindo entrar em um consenso, é sempre bom, a gente sempre fala que é sempre bom vocês terem um casal de conselheiros, mas um casal que tem propriedade para falar sobre aquele assunto, um casal que construiu algo. Porque você pegar alguém solteiro, por exemplo, você desabafar com um amigo solteiro ou com uma mãe solteira sua, ela não vai ter propriedade para falar sobre aquilo, a pessoa não vai ter propriedade, então, né? Enfim, entra várias outras nuances sobre esse assunto. Mas, em suma, é isso. Hoje o digníssimo marido... Hoje o digníssimo marido esteve aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar no gostei, porque isso faz o YouTube mandar mais vídeos para mais pessoas e você vai estar nos ajudando. E não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram, eu vou botar aqui pra vocês, de me seguir lá no Instagram. E é isso, beijo, Deus abençoe vocês. Até a próxima.